Caríssimos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Caríssimo, neste momento devemos ficar em casa, mas nem por isso devemos desistir dos nossos sonhos. Convido vocês hoje para uma revisão de bombas de todo o conteúdo que for trabalhado nesse primeiro semestre. Primeiramente, vamos entender o conceito de pressão. Pressão é força exercida por unidade de área, dado pela fórmula P é igual a F dividido pela área. Ou seja, dependendo da minha área, quanto mais maior a área, menor será a minha pressão ou vice-versa. Olhando essa tirinha aqui, nós temos duas situações. Imagine que esses dois jovens sejam do mesmo peso. E observamos aqui na figura, este primeiro ele disse que estava afundando mais rápido. Será por quê? Simples. Se observarmos, ele está em pé. E como ele está em pé, ele está exercendo uma força maior e uma área menor. E com isso ele afunda mais rápido. Observando na segunda figura, ele não consegue afundar, devido ao que sua área é maior e seu peso, sua força, está mais distribuída ali. E com isso ele exerce menos força em relação a cada centímetro de área. Para compreender melhor esse conceito, eu fiz aqui uma questão. Uma força de 30 N é aplicada sobre uma área de 0,5 metros quadrados. A pressão exercida sobre essa área é igual. Então vamos levantar os dados. A minha área quanto é 0,5 metros quadrados. E minha força é igual a 30 N. Então, dado pela fórmula P é igual a F dividido por A, nós temos P é igual a 300 dividido por 0,5, que é igual a 600 Pascal. Lembrando que a pressão também ela pode ser dada por Pascal ou por Newton. Já partindo aqui, nós estudamos também, durante esse semestre, o conceito de pressão atmosférica. Quem vê se essa pressão atmosférica? É a pressão que o ar da atmosfera exerce sobre a superfície do nosso planeta. Essa pressão ela pode mudar de acordo com a variação da altitude, como vocês observam aqui na figura. Se vocês observarem, quanto mais baixo, que eu vou aqui descendo aqui, vocês observarem que a minha pressão está o quê? Está aumentando. Eu tenho, em cada 10 metros, se vocês observarem, a minha pressão vai variando aqui em 1 atm. Aqui eu tenho 10 metros, é 2 atm, 20 metros, 3 atm, 30 metros, 4 atm. E assim, se eu for fazer o sentido ao contrário, se eu for subir, a minha pressão vai diminuindo. Torricelli interpretou como medir a pressão. Torricelli interpretou essa experiência dizendo que, mantido a coluna de mercúrio nessa altura, era a pressão atmosférica. Ele fez o quê? Ele pegou uma coluna de 76 centímetros, em relação ao nosso nível do mar aqui, uma coluna de mercúrio, e colocou num vasilhame. E ao analisar, ele observou que a altura do mercúrio em relação à coluna dava 76 centímetros em relação ao nível do mar. E com isso ele concluiu que essa era a pressão atmosférica em relação ao nível do mar, 76 centímetros. E também podemos considerar também que ela equivale a 1 atm, ou seja, uma atmosférica, e transformando também 76 centímetros para milímetro, você tem 760 milímetros de mercúrio, que também pode ser considerado 1,01 vezes 10 a quinta Pascal.
Então essa foi uma experiência que Torricelli fez para encontrar a pressão atmosférica. Vamos entender melhor aqui, aplicando na prática. A pressão atmosférica em determinada região da Terra é igual a 800 milímetros de mercúrio. A pressão atmosférica local em ATM neste local. Ele quer saber aqui, em uma determinada região da Terra, ele tem 800 milímetros de mercúrio e ele quer saber em ATM quanto equivale essa pressão. Então, se a gente analisar aqui, essa pressão ela é maior, né? Ou seja, quer dizer que ela é mais baixa, só do fato dele dizer que é 800 milímetros de mercúrio. Então, fazendo a nossa regra de 3 básica aqui, considerando que um ATM equivale a 160 milímetros de mercúrio, e X equivale a 800 milímetros de mercúrio, né, que eu não sei, né, isso que eu quero saber aqui, esse ATM aqui, quanto equivale, e eu faço o produto dos meios, né, pelos extremos, X vezes 760, que é igual a 1 vezes 800. Aí eu repito aqui, 760x, que é igual a 800, né, que 1 vezes 800 é 800. X é igual a 800 dividido por 760, que vai ser 1,05 atm. Então esse foi o valor que eu encontrado. Em 800 mililitros de mercúrio eu tenho 1,05 atm. Agora vamos estudar aqui o conceito de densidade. Se vocês observarem aí na figura, nós temos duas bolas, uma de borracha e uma de metal. E observar também, elas possuem o mesmo tamanho. Mas se a gente analisar aqui o ponteiro da balança aqui, o ponteiro aqui está menor aqui da borracha em relação ao ponteiro do metal. Será porque se a gente tem as duas bolas com o mesmo tamanho? Hein? Será porque isso acontece devido à maior concentração de massa que o metal tem em relação à borracha. Então, como o metal tem maior concentração, ele se torna mais pesado do que a borracha. Agora vamos analisando aqui a segunda figura aqui. Nós temos aqui um volume maior de borracha, né? E nós temos um volume menor de metal, e a gente analisar o ponteiro aqui, eles estão o quê? Todos iguais. Então, através dessa experiência, isso nós queremos dizer o quê? Que o metal ele está o quê? Mais denso. Por quê? Porque densidade é o que? É a massa dividido pelo volume ocupado. Então, por que está mais denso? Porque ele tem menos massa, ele tem mais massa e menor volume, então ele é mais denso. Então, quando é que eu sei que o objeto ele é mais denso? Quando ele tem maior massa e menor volume. Já se analisarmos aqui a borracha, ele é menos denso. Por quê? Porque ele tem menor massa e maior volume. Então a densidade ela é dada pela forma massa dividido pelo volume. E no sistema de unidade internacional de unidade, nós temos que é dado por quilograma por metro cúbico, e também pode ser dado por grama por centímetro cúbico ou grâmetro por milímetro por mililitro. Lembrando que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Para isso, eu exemplifiquei aqui. Se um corpo tem a massa de 80 gramas e o volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale a sua densidade? Então, ele tem a massa aqui de 80 gramas, dividido por centímetro cúbico. Então, esse valor aqui é igual a 16 gramas por centímetros cúbicos.
Agora se eu desse aqui, por exemplo, aqui 80 kg. Então nós teríamos que fazer o quê? Teríamos que transformar 80 kg em gramas. Teria que substituir aqui na fórmula aqui. Teria que transformar 80 kg em grama, que daria 80.000 gramas. Nunca podemos trabalhar com grama por metro cúbico ou quilograma por centímetro cúbico, que está errado. Você tem que fazer a transformação da unidade. Continuando aqui, vamos entender agora o conceito de pressão hidrostática. É a pressão que ocorre no interior do líquido, sendo exercida pelo peso do próprio líquido. Seu valor depende da profundidade do ponto considerado. Dessa forma, em diferentes pontos dentro de um mesmo líquido, a pressão hidrostática terá maior intensidade nos pontos de mais profundidade. Vocês podem, ou seja, observando aqui nosso recipiente aqui, a altura, se eu perguntar para vocês qual era a pressão aqui maior. A pressão maior é essa bem aqui, ó, no ponto mais baixo, porque quanto mais baixo for, menor a pressão, lembrando lá o conceito de pressão atmosférica. A pressão hidrostática ela é definida pela seguinte forma: densidade vezes gravidade vezes altura. Lembrando que essa densidade ela sempre será quilograma por metro cúbico. Ela não pode ser grama por centímetro cúbico e nem grama por mililitro, como a gente viu anteriormente o conceito de densidade. E a aceleração da gravidade é metros cúbicos por centímetro quadrado e a altura sempre também tem que ser dada em metro. Devemos ficar atentos às unidades. Vamos resolver aqui um problema. Um tanque com profundidade de 10 metros está totalmente cheio de água. Considerando o valor da aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, determine o valor da pressão hidrostática no fundo do tanque. Ou seja, ele me deu aqui a profundidade do tanque, que é 10 metros, e ele disse que ele está totalmente cheio, né? E ele deu o valor da aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e a densidade é 1 grama por centímetros cúbicos. Então vamos lá aqui, captando o nosso dado aqui, G igual a 10, H igual a 10 metros, e só uma observação aqui, ó. Ele me deu aqui que a densidade é 1 grama por centímetros cúbicos. Então, como eu falei para vocês, na fórmula você tem que transformar para quilograma para metro cúbico. Então, 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 kg por metros cúbicos. Então, você tem que transformar aqui. Agora sim, nós podemos substituir os valores aqui. A fórmula é o que? P é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Substituindo aqui os valores nas fórmulas, nós encontramos 10.000 newtons por metro, que é a mesma coisa de 100.000 newtons por metro, que é a mesma coisa de 100 Pascal. Falando em Pascal, vamos agora aprender aqui, vamos estudar um pouco aqui sobre o princípio de Pascal. O princípio de Pascal foi enunciado pelo famoso físico e matemático Blaise Pascal, o qual, por meio de experimentos com líquido, constatou que o aumento da pressão em um ponto do líquido é igual ao aumento provocado em outro ponto. Pascal enunciou esse fato da seguinte forma: o acréscimo de pressão em um ponto de um líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos desse líquido. Esse é um princípio muito importante, pois explica o funcionamento das máquinas hidráulicas. Então, o que Pascal observou aqui? Que no momento que ele aplica uma força aqui no ponto F, e a área é menor, se observar aqui, a área é menor em relação a essa outra área aqui, a força aplicada aqui, ó,
a pressão será igual a essa, igual ao segundo ponto aqui, ó. Independente se a força aqui exercida aqui for maior ou menor, sempre a pressão será igual. Ele constatou isso. E esse princípio de Pascal ele é muito importante. Por quê? Porque através dele nós vemos nas prensas hidráulicas, nos elevadores hidráulicos, nos freios hidráulicos, nas barragens, nas caixas d'água, sistema de amortecedor. Como nós podemos observar aqui, ó, isso aqui é um elevador hidráulico, onde imagine com você aplicando uma força pequena aqui, só uma pequena força você vai elevar um carro aqui devido a essa pressão aqui ser igual a essa. Então Pascal concluiu isso. Isso é muito importante para o nosso estudo aqui de bombas hidráulicas. Então eu fiz aqui o exemplo aqui para entender melhor os conceitos. Ó, considere que no esquema mostrado abaixo, a área do pistão 1 seja 10 cm². Ou seja, A1 é igual a 10 cm². E do pistão 2, a área é 25 cm². Se uma força de 45 N, que é F1, espera qual será a força de intensidade no F2. Então, fazendo aqui a nossa regra de 3 aqui, você conserva F2 aqui. Como você quer achar F2, você joga ele para o primeiro membro. E os outros que você não quer, você joga para o segundo membro. Então, esse 25 aqui ele está dividindo, ele volta multiplicando. Então, F2 é igual a 112,5 newtons. Então, a força F2 é igual a 112,5 newtons. Ou seja, as forças, lembrando, né, que as forças são diferentes, mas as pressões aqui são iguais. Se você pegar esse 45 aqui dividido por 10 e pegar esse 112,5 dividido por 25, você vai ver que P1 será igual a P2. Pode fazer isso aí em casa que vocês vão ver que essas pressões aí serão sempre iguais, ou seja, os corpos estão em equilíbrio. Mesmo exercendo uma força aqui pequena, aqui vai se transformar uma força o quê? Maior, F2 vai ser maior. Mas sendo uma força maior, mas as pressões serão constantes. Bom, turma, essa foi a nossa revisão. Desejo boas férias para todos e continue estudando.